Olá turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é foco narrativo. Estudaremos os tipos de narrador. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá. Ao longo de nossas aulas, podemos estudar e perceber que um texto narrativo é aquele que carrega consigo um fato, um acontecimento. Temos um enredo, espaço, tempo, personagens e também narrador. Quanto aos narradores, nós podemos ter três classificações. Temos o narrador personagem e o narrador observador e onisciente. O narrador personagem é aquele narrador em que narra, conta a história em primeira pessoa, ou seja, o foco narrativo é em primeira pessoa. Então, o narrador personagem, ele narra a história e ao mesmo tempo participa da história, participa do acontecimento. Percebemos isso através da utilização de alguns pronomes e até mesmo das desinências verbais. Outra situação que podemos analisar é o narrador observador. O narrador observador, ele é classificado como foco narrativo em terceira pessoa, ou seja, ele narra a história sem participar. Ele tem conhecimento dos fatos e narra os fatos a partir de uma perspectiva. E por fim temos o narrador onisciente, que também tem como foco narrativo a terceira pessoa. O narrador onisciente é aquele que, além de narrar os fatos e conhecer, ele também conhece o íntimo das personagens, as sensações e sentimentos por trás de toda a história. Para exemplificar a ideia de foco narrativo em primeira e terceira pessoa e narrador personagem onisciente observador, temos aí na telinha o primeiro exemplo, um exemplo de narrador personagem, narrador em primeira pessoa. Ele diz o seguinte: estava andando pela rua quando de repente tropecei em um pacote embrulhado em jornais. Peguei-o vagarosamente, abri e vi surpreso que lá havia uma grande quantia em dinheiro. Percebemos através deste exemplo que o narrador, ao narrar, ao descrever o fato, ele também participa da história. Percebemos que há a utilização de alguns verbos em primeira pessoa. Tropecei, peguei, abri. Então esses verbos identificam que o narrador não só conta a história, como também participa. Além do narrador personagem, em primeira pessoa, temos o narrador observador, como já mencionado. Vejamos o exemplo de narrador observador. João estava andando pela rua quando de repente tropeçou em um pacote embrulhado em jornais. Pegou vagarosamente, abriu e viu surpreso que lá havia uma grande quantidade em dinheiro. Percebemos, pessoal, que neste exemplo o narrador já deixa de participar da história. Ele apenas narra, ele apenas menciona o que verificou do ocorrido. E por fim temos aí o narrador onisciente, que é aquele narrador que narra a situação e conhece o íntimo das pessoas. Lembrando que o narrador onisciente está também em terceira pessoa. Vejamos o exemplo na tela. Depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna da mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando em grandes cachimbos de porcelana, só voltando para casa à noite, depois do espetáculo e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ele indignou-se com isso. Montou uma fábrica, perdeu nela algum dinheiro e retirou-se para o campo, onde pretendeu desforrar-se. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chitas e porque montava os cavalos em vez de os pôr a trabalhar, bebia cidra às garrafas em vez de vender em barris. Comia as melhores aves da capoeira e engraxava as botas de caçar com o toucinho dos porcos. Não tardou a perceber-se, de mais valia abandonar toda a especulação. Então temos aí um texto em que o narrador descreve toda uma situação vivenciada e ele conhece o íntimo das pessoas. Ele conhece os sentimentos por trás de cada um dos personagens. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre o foco narrativo, sobre os tipos de narradores? Então faça as questões propostas no bloco de atividades, estude esse conteúdo com o professor em sala de aula e, se possível, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até a próxima!